para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos de novo. 1, 2, 3. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, queridos. Pai, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque nós reconhecemos que é para o Senhor, por meio do Senhor, todas as coisas, este culto. E nós queremos consagrar esse tempo todo ao Senhor. Toda adoração, tudo o decorrer do culto, cada palavra, cada música. Pai, que tudo seja para a glória do Teu nome. Entregamos, ó Pai, entregamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar nosso Deus. Santo, santo do Senhor. Queria te convidar você nesse momento a esvaziar a sua mente, preparar o teu coração para adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, aqui estamos, ó Pai, para te adorarmos, para te adorar, Senhor. Por isso clamamos o Teu nome, ó Deus. Por isso estamos aqui para aclamar o Teu nome, Senhor. Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade em nosso meio. Oh, Yeshua é o Teu nome, Senhor. Yeshua é o Teu nome, Senhor. O nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome, o nome digno de receber honra, glória e adoração. És Tu, Senhor. És Tu, Senhor. Oh, és Tu, Senhor. Enche seu pulmão de ar e cante com toda a sua força.
Exalte o nome do Cordeiro. Exalte o nome do Rei dos Reis. Aquele que vive para sempre. Yeshua. Esse nome
Santo é, Senhor. de Jesus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Poderoso, forte para vencer nas batalhas, tu és, Deus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Obrigado, Pai. Senhor, queremos declarar, ó Pai, que não existe nenhum outro lugar melhor para se estar, ó Deus, senão diante da tua presença. Te buscar, te adorar e te render, ó Deus, te render graças. Não existe nada melhor do que isso, ó Pai. Não existe nada melhor do que te buscar e render graças ao teu nome e se prostrar e se rasgar diante de ti, ó Deus. Porque só tu, Senhor, entendes o nosso coração. Só tu, ó Deus, nos entendes, ó Pai. Só tu, Senhor. Só tu, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras.
se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras, Só as vozes. Não há outro lugar que eu queira. Se só As palavras de vida, não há outro lugar Senhor, que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com o óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Não há outro lugar, não há outro lugar, Senhor. Só tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. não há outro, Senhor. Se só tu tens As palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver. e hoje eu E eu estou aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui pra te... Declare isso, declare isso. E eu estou aqui. Declare pra ele que você veio pra ver ele nessa noite. estou aqui Oh, e eu estou aqui só pra te ver, pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder dizer, Paizinho, eu te amo, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer, eu te amo, porque eu sou teu, porque eu sou teu, porque
Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só Tu és, Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Levante suas mãos para o alto e declare: Tu és. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és, Senhor. Tu és, ó Deus. Tu és, Não há outro, não há outro. Nunca haverá, nunca haverá, nunca haverá. Santo, santo és tu, Deus. Vamos cantar uma canção do poder. Aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é santo, santo é o nome dele. aleluia. Te louvamos, Senhor. Santo, santo Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra.
do Senhor. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Só voz de bateria. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Cante, cante isso. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder.
Ti, Deus. Que Tu apareça, Deus, que a Tua face apareça, que nós diminuamos cada vez mais, Deus. Que a Tua face resplandeça sobre nós, Deus. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, aquele único digno de receber honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado por nos acolher, por estender a Tua mão, mesmo quando estamos caídos. O Senhor vai lá, estende a Sua mão e diz: filho, contigo estou. Não desanime, não desista, não desista. O que eu tenho para Ti é bem maior. O que eu tenho para Ti é bem maior. Santo, santo é Teu nome, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Sinta-se à vontade. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fala assim: Deus está aqui. Simples assim, amém? Obrigado, querido. As crianças, vamos dividir as crianças. Enquanto as crianças vão, quero já chamar o Gleison, que está aqui, a Rê, que está ali no fundo. O Heitor e o Miguelzinho não vão ainda não, vem cá também. E hoje, com muita alegria, nós vamos apresentar o Gael diante do Senhor. Gente, se tiver os familiares, se vocês quiserem estar aqui junto, não tem problema nenhum, ok? Se os familiares quiserem vir aqui, não tem, pode subir também, não tem problema. Queridos, enquanto a família chega, talvez você esteja nos visitando e... Vem cá aqui em cima comigo, assim, ó. Eu já tive duas, tá, querido? Pode ficar tranquilo, tá firme aqui. Sei que você está preocupado aí, mas eu estou agarrado aqui. É uma alegria toda vez que eu apresento uma criança, porque eu sei da seriedade que é esse momento. E a Bíblia nos ensina que quando nós cremos e escolhemos por nós mesmos, nós então realizamos o batismo. A Bíblia fala aquele que crê e for batizado. O Gael ainda não crê, ele é uma criança, então pela autorização dos pais, com o consentimento dos pais, nós apresentamos, consagramos ele ao Senhor. Não só ele, mas essa casa,
o Heitor e o Miguel também. Amém? Eu queria que você estendesse tua mão para cá, por favor. Vem cá comigo, vocês estão muito longe, estou sozinho aqui. Pode subir, não vai quebrar não, queridos. Isso aqui é meio de Maranhão, fica tranquilo. Pai, que alegria, Pai, declarar com a igreja de mãos estendidas, sob a autorização dos pais, pais que têm sido bênção, Pai, pais que têm se dedicado ao Teu reino, à Tua obra. Pai, com o consentimento deles, nós declaramos nessa noite que o Gael é do Senhor Jesus. Pai, por onde ele for, Pai, essa marca é irrevogável, que o selo, Pai, que esse momento seja marcado no reino espiritual, para anjos e demônios verem, saberem, perceberem que o Gael tem um dono, que o Gael tem um Senhor, que o Gael está guardado, protegido, lavado pelo sangue de Jesus. Pai, coloque anjos especiais, prepare o coração do Gael, a mente do Gael, Pai, para que ele possa crescer em todos os propósitos que o Senhor tem para ele. Nós como igreja, eu como pastor, Pai, nós consagramos a vida do Gael, do Heitor, do Miguel, essa casa, tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Queridos, abre sua Bíblia comigo. E eu queria que você nem piscasse nessa noite. Eu estou, como diz o pastor Vitor Hugo, arrepiado. Deus está neste lugar e é com muito temor que eu quero ministrar algo, queridos, poderoso, poderoso. Então, abra tua mente, teu coração, em nome de Jesus, amém? João capítulo 20, versículo 32, 31. Diz assim: estes, porém, tá aí? Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Diga assim comigo: Jesus é o Cristo. Não, muda, diga assim: para que creais que Jesus é o Cristo. Feche teus olhos. Deixa eu orar mais um pouquinho. Pai, fala conosco, Pai. O Senhor está neste lugar, Pai. O Senhor está neste lugar, Teu Espírito está neste lugar, Senhor. Os Teus anjos estão aqui. O Senhor trouxe cada um, Pai. Pai, não deixa que a Tua palavra volte vazia, Pai, mas que ela venha a ser revelada, Pai, a ser revelada aos nossos corações. Pai, que não possa ser um culto gostoso ou somente um bom culto, mas que possa ser um dia transformador nas nossas vidas, Pai. É a Tua palavra que tem toda a autoridade, todo o poder para nos mudar, nos transformar. Então, através da revelação da Tua palavra, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, quem escreveu isso foi o apóstolo João, está no final do livro de João. E praticamente no penúltimo capítulo, nos últimos versículos, ele enfatiza algo no mínimo curioso, no mínimo interessante, que nos faz pensar, quando ele diz que Jesus é o Cristo.
Se você ler o texto, ele está falando dos sinais, e muitos sinais aconteceram, e ele começa a descrever todos os sinais, os milagres, e ele diz que esses milagres, esses sinais, eu escrevi para que vocês possam crer que esse Jesus aqui é o Cristo. E se João enfatiza tanto, se João se preocupa tanto com isso, eu posso deduzir, queridos, que muitas pessoas que estavam ali reconheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, mas não reconheciam o Cristo em Jesus. E João, percebendo isso, ele fala assim: ei, presta atenção, estou escrevendo tudo isso para vocês saberem que esse também é esse, que Jesus é o Cristo e que Cristo é Jesus. Amém, queridos? Muito simples. E é sobre isso que eu quero falar. E eu quero voltar lá no início, eu quero que você acompanhe comigo, por favor, para você entender, nós caminharmos num trilho junto, formarmos um caminho, para que isso seja muito claro e revelador. Eu quero voltar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus cria o homem, Deus dá autoridade para o homem. Deus fala: e sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Então, a autoridade Deus delega ao homem. O poder que a terra tinha, Deus dá ao homem. O domínio, o governo, Deus entrega ao. O poder Deus dá ao. O governo Deus dá ao. Simples assim, querido. Deus atribui, delega toda a autoridade. E você vê: homem, dê nome aos animais, homem, faça isso. E aí tudo foi em cima do homem. Estava muito perfeito, mas o homem peca, quebra um princípio, e toda essa autoridade que estava em cima do homem, por legalidade, passa ao inimigo, a Satanás, a serpente, ao diabo. E aí você entende por que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Aí você entende porque a Bíblia trata o diabo como o Deus, em letra minúscula, deste século. Aí você entende quando Jesus está no deserto, o diabo fala para Jesus: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Se ele tem poder para dar, é porque ele tem autoridade. E essa autoridade foi concedida pelo pecado lá no Éden. Amém? Tudo bem? Estamos acompanhando? Muito bem. Deus percebe tudo isso, então ele tem um plano maravilhoso que é de redimir não só a raça humana, os homens, mas também toda a criação, toda a terra. Porque quando o homem pecou, não só o homem caiu, mas tudo que estava debaixo do homem, ou seja, a terra, o animal e etc. Depois que o homem caiu, Deus falou assim: agora a terra vai produzir espinhos, ervas daninhas, abrolhos. Você imagina, querido, no Éden tinha uma horta que não tinha tiririca, uma grama que não tinha nada, não sei como que é isso, mas era. E depois toda a terra caiu nessa maldição, e Deus, ele precisa então redimir a terra. Deus poderia mandar um anjo poderoso. Quantas histórias a Bíblia conta de anjos que vêm na terra e destruíram milhares do exército inimigo? Deus poderia mandar um anjo, para ele seria muito fácil, mas o governo e a autoridade estavam em cima do? Então Deus não poderia mandar um anjo, tinha que ser um homem. Mas não tem nenhum homem perfeito que consiga fazer isso. Então Deus resolve enviar o seu filho na cruz. O seu filho amado, que é Jesus, que é homem, mas que é Cristo. Vem cá, Felipe, por favor. Vem cá, Leandro. Você sempre é meu... Aqui, desse ladinho aqui. Esse aqui é o homem Jesus. Entenda isso, filho de Maria. Deus precisava de um homem, 100% homem. Esse aqui é o Cristo, que veio do céu. Imagine que aqui fosse uma luz, não tem como projetar isso
entendeu? Então nós temos o Felipe. O que Deus falou? Eu preciso que o Felipe venha para esse corpo humano. Então, Deus pegou o Felipe, esconde bem aqui, ninguém pode te ver. E aí você vê um homem que carrega, 100% homem, mas que carrega a divindade de Cristo. Mas você vê um 100% Deus, que carrega a humanidade de um homem. Amém, queridos? Amém. Pode sentar, obrigado, queridos. Muito bem. Agora que começo a pregar, abra por favor comigo em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46, conta uma história muito conhecida. Queridos, eu escutei muitas partes dessa ministração nessa viagem que eu fui, e até compartilhei isso com a liderança, algumas coisas, e é algo que Deus tem realmente falado comigo, mas diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Como que chamava o cego? Como que chamava o cego? Queridos, vocês estão aqui hoje, sim ou não? Como que chamava o cego? Muito bem. Deixa eu te ensinar algo que eu aprendi, que isso pode te ajudar muito. Bar é um prefixo grego que significa filho. Essa palavra bar é uma palavra que significa filho. Então, Bartimeu, o Bar é o filho de Timeu. Tanto é que o texto continua, fala cego, mendigo, filho de Timeu. Então, só para você aprender, sempre que tiver um bar na frente, esse bar era como se... chamo Murilo, meu pai chama Mauri, mas como meu pai colocasse o nome em mim de Bar Mauri. O que é isso? Filho do Mauri. Entendeu? Então, e era muito comum, usava-se muito isso na época para identificação. E vamos lá, continuando o texto. Estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus Vamos de novo. E ouvindo que era Jesus bom, queridos, pensei que minha Bíblia estava diferente, eu já tinha levado um susto. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Presta atenção. Conta a história de um cego, esse cego chamava Bartimeu, e ele ouviu alguém passando, rumores, como ele é cego, ele não enxergava, e ele ouviu que era quem? Jesus Mas ele vai e ele começa a clamar, e diz que ele clama: Jesus, filho de Davi. Queridos, mas não foi isso que ele escutou.
Jesus não era simplesmente o Nazareno, Jesus era o Cristo, o filho de Davi, aquele que estava prometido, ele sabia que era algo mais. Amém, queridos? Guarde isso aí, segura e depois a gente volta. Deixa eu te dar um outro texto. João capítulo 1, versículo 29. João Batista. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado, em algumas versões revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Presta atenção. João Batista era primo de Jesus. João Batista, quando Maria foi até na casa de Isabel, Isabel já estava 6 meses de gravidez. Então João Batista é mais velho 6 meses que Jesus, no mínimo. Se Maria foi até Isabel, Maria tinha relacionamento com Isabel, tinha acesso. Eu acredito que pela proximidade de idade, João Batista jogou bola com Jesus, soltou pipa com Jesus, brincou de pega-pega com Jesus, dormiu na casa de João, João dormiu na casa de Jesus. Eles viveram uma infância como o Jesus de Nazaré. Mas agora o texto muda, porque os dois começam a viver um chamado. Diz o texto, se olhar, que João aparece no deserto. Abra um parênteses aqui para mim. Vamos entender que João Batista era filho de sacerdote. Filho de sacerdote, o lugar está no tabernáculo, com roupas especiais de sacerdotes. Mas João Batista, mesmo sendo filho, mesmo podendo usar roupas especiais, ele usa uma roupa que a Bíblia descreve, com uma alimentação que a Bíblia também descreve, totalmente contrária, e vai para o deserto. E sabe o que diz? Que a multidão toda ia até o deserto. Queridos, porque não é filho de quem você é, nem a roupa que você veste, é o chamado e aquilo que você carrega. É onde você vive, é aquilo que você tem, é aquilo que você sente aqui dentro, é o Espírito dentro do Senhor. Sabe, muita gente quer aproveitar, não quer aparecer no deserto, quer aparecer atrás de um púlpito. Muita gente não quer aparecer num lugar que ninguém vê, quer aparecer numa posição, ou quer ter um título, ou quer ter um cargo, ou quer ter um reconhecimento, mas preste atenção. João Batista, ele sabia o chamado, quem ele era, aquilo que ele carregava, e não importava, ele foi para o deserto e lá Deus usou, manifestou, e foi o que foi. Amém, queridos? Só para você guardar, cuidar do teu coração, mas deixa eu voltar que não era isso que eu ia falar. João Batista, ele conhece Jesus, ele tem amizade com Jesus, então ele começa aqui no texto e ele fala o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Queridos, naquela época era natural, comum, as pessoas matarem os animais, bode, carneiro, boi, em sacrifício, e aquele sangue servia para expiação, para cobrir os pecados, para purificar os pecados, para esconder. Mas agora João Batista olha para Jesus e ele fala, não é simplesmente mais esse sangue de animais, ou não vai mais esconder, mas esse tem o poder de tirar o pecado do mundo, e ele estava e veio antes de mim. Por quê? Porque João agora não estava falando de Jesus, o Nazareno, o primo, mas estava falando do Cordeiro, do Cristo, aquele que havia sido prometido. Vocês estão entendendo, queridos? O texto fala assim, versículo 31, eu mesmo não o conhecia. Por que eu mesmo não o conhecia? Porque ele está falando de um Cristo, ele não está falando do Jesus homem primo. Ele está falando desse Cristo, mas a fim de que ele fosse manifestado, revelado a Israel, foi que eu vim. Presta atenção. E é onde eu quero começar a entrar nisso aqui. A Jesus Cristo nós conhecemos
nós recebemos, nós escolhemos, mas o Cristo, Ele é revelado, Ele é manifestado a nós. Eu vou melhorar isso. Tem muita gente na igreja que escolheu, que está vindo, que segue, que é atraído pelo Jesus, mas talvez ainda não tenha tido uma revelação do Cristo. Tem muita gente que está preso, que vê, que admira, que sabe que é isso, que sabe que existe, mas que ainda não teve uma revelação verdadeira de quem é o Cristo. Como assim, pastor? Mateus 13, por favor, meninos, 54. Mateus 13, 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Está falando de Jesus. Que Jesus chegou na terra dele. E ele, querido, Jesus já estava fazendo, Jesus já estava no ministério, Jesus já estava ativo, Jesus já havia se revelado. Ele estava ensinando na sinagoga. De tal sorte que o povo, o quê? Ficava maravilhado. De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Queridos, o que Mateus está querendo dizer? Que Jesus chegou na terra dele, ele fazia um monte de sinais, um monte de milagres. Jesus estava cheio da autoridade. O povo todo ficou admirado, falou assim, mas esse não é o carpinteiro? Queridos, ele sabia o endereço, o que ele fazia, a ferramenta, quem era o vizinho, o WhatsApp. Eles sabiam tudo, porque eles conheciam a Jesus de Nazaré. Mas eles não entendiam que aquele Jesus era o Cristo. E eles ficaram surpresos com tudo isso. E é por isso que Jesus fala, profeta na sua casa não tem honra. E é por isso que muitas vezes nós, que temos uma história de passado, de pecado sombrio, a gente se converte e a gente demora até mostrar frutos dignos de arrependimento, porque é uma construção da nova criatura. E aí você está na igreja se esforçando 2, 3 anos, você chega lá e fala assim, mas esse não é aquele que fez isso. Fala 20 anos de passado, joga às vezes na tua cara. Por quê? Porque as pessoas ficam olhando para a velha criatura, por isso que profeta na sua casa não tem honra. E demora para você passar toda a credibilidade, construir uma nova história. E é assim mesmo, querido, é o tempo que vai mostrar com o teu fruto, com a tua atitude, por isso que nós temos que perseverar, amém? Mateus 16, versículo 13, por favor. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Queridos, olha que estranho, quero que você pense aqui comigo. Você imagina eu chegar para vocês e falar assim, ô igreja, o que o povo de Nova Mutum fala a respeito do filho do Mauri? É um título, ele colocou filho do homem aqui, entendeu? E os discípulos olharam e falaram assim, eles estão falando que eles acham que o Senhor é um dos profetas. Eles entendem, reconhecem os sinais, os milagres, fala que você pode ser Elias, tem uns que falam que o Senhor é Jeremias, mas tem uns que falam que o Senhor é um profeta forte. Porque, queridos, a expressão que ele usa, ele está falando realmente filho do homem. Agora olha o versículo 15. Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu, ou que sou eu? Não, que eu sou.
E aqui eu quero parar tudo, porque isso aqui sacudiu a minha vida. Na verdade, os discípulos já estão com ele, já estão caminhando há muito tempo, e ele fala, tudo bem, todo mundo está achando que eu sou profeta, e Jesus está falando a respeito do Filho do Homem, ele está falando de Jesus, o Nazareno, ele está falando daquilo que o pessoal enxerga, e ele, outro parênteses, se você for hoje para Israel, e perguntar de Jesus, é unanimidade, todo mundo acredita em Jesus, mas poucos são cristãos. Se você perguntar hoje em Israel, país Israel, tá? Estou falando 2022. O pessoal, você vai falar lá nos judeus, vocês acreditam em Jesus? Claro, tem fatos, é histórico, é comprovado. E o que Jesus foi para vocês? Um grande profeta. Poucos falam assim, não, ele foi mais do que um grande profeta. Ele foi o Messias enviado por Deus que morreu e ressuscitou por mim. Que é uma revelação do Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? Agora Jesus, ele chega, escuta bem, ele fala versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aqui muda tudo. Aqui Jesus, ele já não está falando do Filho do Homem, mas ele está falando do eu sou. Deixa eu lembrar para vocês, Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu acho. Diz o seguinte, Moisés, Deus escolhe Moisés, deixa eu te refrescar, para ir tirar o povo do Egito, e fala assim, Deus, mas eu vou falar o quê para o povo? Eu vou chegar lá para o faraó e vou falar o quê? Que meu Deus, ele falou assim, não, você vai e fala que o eu sou te enviou. Quando Jesus, houve uma discussão entre o pai Abraão e o Abraão maior, Jesus fala, antes de Abraão existir, eu sou. O eu sou é uma palavra que determinava a essência, a eternidade, a grandeza, era o nome dado à Trindade, à majestade santa de Deus. Então Jesus, volta para cá, ele fala assim, mas quem dizes que eu sou? Respondeu, versículo 16. Respondeu Simão Pedro, tu és o Filho do Deus? Então Jesus responde. Então Jesus lhe afirmou, 17. Bem-aventurado é Simão. Vamos ver se vocês aprenderam a lição. Simão Bar-Jonas. Como que chama o pai de Pedro? De Simão? Viu como é que vocês são inteligentes? Isso aí. Bar significa filho, Jonas. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu, o quê? Revelaram. Mas meu Pai que estás no céu. Porque Jesus Nazareno, você pode conhecer, você pode acreditar, você pode seguir, você pode dar like, igual os judeus fazem. Mas o Cristo, Ele é revelado pelo meu Pai que estás no céu. Amém, queridos? E isso tem que entrar no nosso coração. Porque, queridos, nós podemos ser frequentadores de igreja, que só querem a bênção, que só querem correr atrás daquilo que Jesus pode fazer, e Jesus fazia muitos milagres. Jesus, ele tinha muitos sinais, a multidão toda seguia, a multidão toda estava com ele, mas a revelação, escute bem, a revelação do Cristo não é para qualquer um, é para discípulos. Repita comigo, a revelação do Cristo não é para qualquer um, é para discípulos. Jesus perguntou, o que o povo fala? O povo, a multidão fala isso, isso, isso. Mas e vocês que são discípulos? Quem eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo. E Jesus falou, é isso aí. Não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou vocês. Então, queridos, eu entendo que
Jesus falou assim, ó, ide e fazei. Ide e fazei. Ele não falou ide e fazei multidões. Eu posso ter uma multidão de discípulos. Mas ele não falou ide e fazei pregadores. Ide e fazei frequentadores de igreja. Ide e fazeis homens que têm o dízimo muito alto. Não. A ordem foi ide e fazei discípulos. Porque a revelação de quem é Cristo não é para qualquer um, é para aqueles que escolhem ser discípulos. Amém? O problema é que é ide, eu falei isso, nem sei que dia, acho que foi quinta. Ide e fazei. Sabe, a gente quer encontrar pronto. A gente quer comprar o discípulo, mas discípulo ele tem que ser feito. O discípulo ele tem que ser feito, ele precisa gastar tempo, ele precisa de investimento, ele precisa da sua atenção. Por isso que a Bíblia fala, fazei discípulo. Por isso que todas as vezes que eu brigo com vocês e falo às vezes de GPS, de discipulado, o que é isso? É o entendimento da gente ir e fazer discípulo. Porque essa é uma missão minha e sua, porque é discípulo que vai receber a revelação de quem é o Cristo, não vai ser a multidão, os frequentadores. Vou clarear mais ainda. Jesus estava com todo mundo, aquela multidão, inclusive os discípulos, e Jesus começa a falar uma parábola. Eis que o semeador saiu a semear e jogou a semente, uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu no solo rochoso, outra no meio dos espinhos, outra na terra seca, e essa produziu 30, 60 por um, e quem tem ouvido ouça. Multidão, os discípulos olhando um para o outro. Mestre, por que o senhor fala por parábolas? Como assim? Nós não entendemos muito bem isso aí. E Jesus fala assim, ó. Para vocês que são meus discípulos, eu revelo os mistérios dos céus. Mas para os outros, eles veem, escutam e não veem, enxergam e não veem, escutam e não ouvem. O que nexo é isso? Por que Jesus queria isso? Como assim? Eu venho para falar algo, para contar uma parábola, e eu quero que eles não entendam. Deixa eu ler certinho isso aqui, só para você. Mateus 13, versículo 10, por favor. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Tipo assim, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? E ele respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois isso ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Como assim, Jesus? O que o Senhor quer dizer? Traduzindo para nós, na versão nossa, Jesus está falando assim, ó, é porque tem uma multidão, é porque tem muita gente que segue Jesus o Nazareno, que quer ver os sinais, que quer a sua bênção, que está aqui porque eu multiplico o pão, que está aqui porque eu trago algum benefício. Esse eles vão ver, mas não vão ver. Eles vão ouvir, mas não vão ouvir, não vão entender nada. Mas para vocês que são discípulos, para vocês eu revelo os mistérios que estão nos céus.
Uau! Sabe, queridos, tem mistérios e isso mexe muito comigo. Porque eu sei que Deus quer trazer aquilo que está oculto para ser revelado. Queridos, entenda, se eu e você seguimos somente a Jesus, aquele que faz, aquele que nos dá, aquele que abençoa, a hora que Ele não fizer, a gente sai. A hora que não acontecer, a gente se decepciona e abandona a igreja. Sabe por que tem muito crente, querido, desviando, saindo, não persistindo? Porque não tem uma revelação do Cristo. Porque está atrás do Jesus que abençoa, porque está atrás do Jesus que faz milagres, porque está atrás do Jesus que pode suprir nisso, me beneficiar aquilo. Mas não tem uma revelação profunda, verdadeira, de quem é realmente o Cristo. E sabe qual que é o pior, queridos? É que as igrejas hoje o que mais ensinam é isso. Na verdade é o que mais lota a igreja. As igrejas pregam, vem que você vai receber a sua bênção. Vem que você vai receber a sua cura, vem que você vai receber, vem que você vai receber. Queridos, eu preciso te decepcionar hoje. Que o Evangelho, na verdade, tem muito mais a ver com eu abrir mão das minhas coisas do que eu receber algo. O Evangelho tem muito mais a ver do que eu renunciar àquilo que eu quero, que eu vivo, do que eu receber algo daquele pode me dar. Sabe, e um pastor, ele falou algo que me marcou muito, que parece que hoje nós fazemos um cardápio de programações. A segunda-feira é a segunda-feira da finança, terça-feira é a terça-feira do amor, a quarta-feira é a quarta-feira da restituição, quinta-feira é a quinta-feira da libertação. Aí a gente pega aquele cardápio da semana e fala assim, não, eu estou precisando de um namorado, então eu vou na quarta, que é a quarta do amor. Não, eu estou precisando da restituição, então meu dia de ir é quinta-feira. Por quê? Porque a gente escolhe alguma coisa que de certa forma vai nos beneficiar, uma bênção, e é isso que nos prende. E aí sabe o que a igreja faz? A hora que acaba isso, eu já tenho que lançar uma outra coisa. Por quê? Porque é a forma com que eu prendo todo mundo dentro da igreja. Porque se eu não faço uma campanha nova, e queridos, não estou aqui para discriminar ou para falar mal, entenda isso, entendeu? Tem campanhas, tem direcionamentos que são de Deus, tem momentos de oração, então entenda com maturidade isso que eu estou querendo te dizer. Mas o fato é que, às vezes a gente fica lançando outras coisas para poder segurar, porque se eu não lanço nada, a igreja esvazia, porque elas nunca estiveram na igreja por causa do Cristo, elas estiveram por causa daquilo que Jesus pode oferecer, igual a multidão que estava atrás de Jesus. Sabe, isso faz nos pensar qual evangelho nós estamos buscando, nós estamos vivendo, o que está de verdade dentro do nosso coração. Se os meus sonhos naturais, carnais, não acontecerem, Jesus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Se às vezes aquilo que eu busquei, aquilo que eu orei, não é meu casamento que eu quero, não é meu carro que eu quero, não é minha casa que eu quero, tá, e se não acontecer? E se isso não for o plano de Deus? Ele continua sendo Deus, você continua buscando Ele da mesma forma. Sabe, às vezes a gente canta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no aprisco, todavia a gente tem se alegrado mesmo no Senhor. Sabe, queridos, e essa semana isso, nossa, deixa eu continuar aqui, meu Deus. João capítulo 18, versículo 4, por favor. Jesus, ele está para ser traído. João 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscai? Responderam-lhe, a Jesus o? A Jesus o? Para tudo. Jesus está lá,
no jardim, no Getsemane, a véspera de ser traído. Ele sabia que ele ia ser traído, queridos. E os guardas chegam com Judas, e Jesus, diz o texto, que Jesus já antecipa. Queridos, porque não foi Judas que entregou, Jesus foi lá. Isso já estava foi Jesus que a si mesmo se entregou. Então eles têm um diálogo com os soldados. Eles falam assim: quem que vocês estão procurando? Sim ou não? Nós lemos isso? Sim? E eles respondem: a Jesus Aconteceu alguma coisa anormal? Não. Eles conversaram ali com Jesus? Sim ou não? Houve um diálogo ali, querido? Sim ou não? Sim, sim, amém? Houve, tudo certo, tudo normal. Muito bem. Vamos continuar aqui. Qual versículo nós lemos? 4, né? 5. Então, João 18, 4, é isso? Põe no 4. Tá certo, é isso aí mesmo, queridos. É que a minha versão está diferente aqui. Mas vamos lá. Respondeu-lhe: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Volta aqui. Mas quem que ia morrer na cruz por mim e por você? A gente sabe que é Jesus, mas não era o Jesus simplesmente humano. Ele precisava ser 100% homem, mas ele precisava ser 100% Deus. E eles estavam procurando o Jesus que eles ouviram falar, que era o Jesus, o Nazareno. Mas não foi simplesmente esse Jesus, filho de Maria e de José, que morreu por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, além de ser o filho de Maria e José, também era o Filho de Deus, que morreu. Aí versículo 5. Então Jesus lhe disse: sou eu, ou eu sou. E olha o que acontece. Versículo 6. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, o que aconteceu? Recuaram e... Queridos, eles tinham acabado de conversar com Jesus, não tinha acontecido nada. Porque eles estavam procurando Jesus o Nazareno, o Jesus homem. Mas então Jesus se revela: quem que vocês estão procurando? Nazareno. E aí ele fala: mas eu sou. A hora que ele fala eu sou, tem a revelação não do Jesus Nazareno, mas do Cristo. E quando tem a revelação do Cristo, ninguém aguenta e eles caem por terra. Vocês estão entendendo que agora, queridos, a percepção deles não é simplesmente do Nazareno, mas agora eles entendem que era o Cristo. Vamos continuar, presta atenção. Mateus 27, versículo 17. E eu acho isso incrível. Jesus aqui ele é levado até Pilatos. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu solte? A Barrabás ou a Jesus chamado? Ou a Jesus chamado? Ei. Olha o que aconteceu com Pilatos. Pilatos ele foi uma autoridade usada por Deus para fazer algo sobrenatural. Lembra do prefixo bar? Então, se você pegar o significado de Barrabás ou de Bar-Abas, o significado é pai, filho, Bar, e Abas, de um pai humano. O significado do nome Barrabás. Então Pilatos ele chega e fala assim: vocês querem que eu crucifique o filho de um homem humano, Barrabás, ou Jesus, não Nazareno, o Cristo, o Filho de Deus? Ali Pilatos está fazendo uma troca daquilo que seria imprescindível para mim e para você. Tirou o filho de um homem natural, aquele que estava representando eu e você, que era Barrabás,
e solta ele e crucifica aquele que morreu pelos nossos pecados, por amor a cada um de nós. Amém. Deixa eu voltar um pouquinho antes. O capítulo anterior diz que Jesus está angustiado. Diz o texto, até a morte. Mateus 26, versículo 38. Por favor, meninos. Em alguns textos diz, a minha alma está profundamente angustiada, outras triste até a morte. Querido, Jesus sabia que no outro dia ele ia morrer. Escuta bem, que eu já quero concluir aqui. Só para você ficar feliz. Jesus sabia que ele iria morrer. E ele diz o texto que a minha alma, ele falando, está angustiada, está triste até a morte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que você ia morrer hoje, e que terça-feira você ia estar de volta, quanto triste você ficaria? Talvez você ia colocar, gente, vou ficar 3 dias off, mas terça-feira eu estou on de novo. Querido, Jesus sabia que ele ia ressuscitar, ele veio para cá com esse propósito, ele mesmo se entregou, o plano de Deus foi eles virem se entregar no nosso lugar. E precisava, não poderia ser um anjo, porque quem tem autoridade, para quem Deus deu autoridade foi para o homem, então precisava ser 100% homem. Mas não tinha homem que tinha condições, que não tinha pecado, então esse homem precisava ter a semente divina, que era 100% Deus, o Cristo. Então agora o Cristo está profundamente chateado, triste, magoado, porque pela primeira vez em toda a eternidade, ele vai separar, desconectar do Pai. Não é porque ele iria morrer na cruz, queridos. Na verdade, eu acredito que ele foi morrer na cruz com alegria, com prazer, porque ele acreditava em mim e em você. Ele sabia que ele ia sofrer, mas ele falou assim, ó, tem um motivo, tem um monte de gente, tem uma multidão de filhos que eu estou salvando nesse ato. Ele ia com dor, mas ia alegre no coração. Mas tinha algo que ele nunca tinha vivido, que era uma separação entre ele e o Pai. Porque em todo o tempo os três foram um. Presta atenção. Mateus 27, versículo 46. A hora que Jesus está na cruz, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Aonde você viu Jesus chamando o Pai de Deus? Em toda a Bíblia, se você pegar João, Jesus fala assim, ó, eu e o Pai somos um. O Pai me enviou. A minha obra é fazer a vontade do meu Pai. Se você vê a mim, você vê ao Pai. Ele não fala, Deus me enviou. Eu vim aqui para fazer a obra do meu Deus. Não, a obra do meu Pai. Mas agora que ele está na cruz, ele fala assim, Deus meu. Ele não fala mais Abba, Abba. Agora ele fala Eli, Eli. Por que me desamparaste? Porque foi a hora, querido, que ele fez a separação. Porque ele era o Cristo e ele estava um com Deus, mas agora ele precisava ser 100% homem para redimir a terra, para tomar a autoridade de novo que estava nas mãos de Satanás. Então ele vai lá no inferno, pega a chave e vem e traz e fala assim, ó, eu como homem redimi, tomei, peguei a autoridade e agora eu estou dando para a igreja. Escuta. E aonde que eu quero chegar? Por que Jesus tinha a alma angustiada? Por que ele tinha a alma triste? Porque quem tem uma revelação do Cristo, do Pai, não consegue ficar longe do Pai, queridos.
Porque quem tem uma revelação de quem é o Cristo, não consegue ficar longe dele. Queridos, por que Pedro chorou amargamente quando ele traiu? Querido, ele chorou compulsivamente. Por quê? Porque ele já tinha tido uma revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus falou: não foi carne, foi o próprio Deus que te revelou isso. Quando ele sentiu que ele pisou na bola, querida, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, que ele ficou triste. Sabe por quê? Porque quem tem a revelação do Cristo não consegue ficar longe de desagradar ao Pai. Por isso que eu falo que tem muita gente que está na igreja, que faz um monte de coisa, porque nunca teve uma revelação do Cristo, gosta do Jesus de milagre, gosta igual a multidão gosta, mas quem conhece mesmo a revelação do Cristo, ele não consegue ficar longe. Um pouquinho que ele pisa na bola, fala: Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa, eu quero estar de volta. Volto para Bartimeu, e aqui eu já quero... Diz o texto que Bartimeu era cego. Do que Bartimeu precisava, querido? Fala assim: cura. Queridos, Bartimeu precisava de cura. Bartimeu queria cura. Mas, quando ele clama, ele fala: Filho de Davi, tem misericórdia, compaixão. Ele precisa de cura, mas ele pede misericórdia. Queridos, presta atenção, ele precisa, a necessidade dele é cura, ele é cego, mas quando ele tem uma revelação de quem está vindo, ele nem consegue pedir pela cura, ele pede pela misericórdia. Porque não tem como, queridos, eu pedir pela cura se eu tenho uma revelação de Cristo, sem antes passar pela misericórdia, pela compaixão, sem antes acessar o coração de Cristo. Quando eu sei quem é o Cristo, o que é muito mais importante, eu ser visto por Ele, eu ser atendido por Ele, Ele me achar onde eu estiver, e a cura, isso não importa, importa eu ser achado dEle, importa eu ser visto por Ele, importa Ele estar comigo. É isso que importa, e esse foi o clamor do cego. Na verdade era um pedido para: Senhor, eu preciso acessar o teu coração. Jesus, me acha aqui, me acha, eu preciso acessar. E sabe o que Jesus fala, querido? Ei, manda chamar o cego. E aí chega alguém da multidão e fala assim: tem de bom ânimo, Bartimeu. Eu te pergunto, ele estava desanimado? Quanto mais o povo, fica quieto, Bartimeu, mais ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão. Fica quieto, menino. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, ele não estava desanimado, ele estava no gás, ele estava no 12. Ele queria chamar a atenção do Cristo. E para a multidão, ele está te chamando. Mas para Bartimeu era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Escute, toda vez que a gente acessa o coração, que a gente acessa a misericórdia, queridos, a misericórdia é o sentimento que, quando você quer estar na presença de Deus, por isso que o Evangelho não tem Evangelho sem o arrependimento, porque é um sentimento de você falar assim: as minhas necessidades são muito menores do que eu conseguir atrair quem Ele é, a presença, ou conhecer aquilo que Ele tem para mim. Se Ele quiser o resto, é o resto, Ele vai fazer. E quando Jesus chama ele, e é isso que eu aprendo, porque todo mundo que clama pela misericórdia, que tem a revelação, automaticamente o próprio Cristo vai te chamar para mais perto dele, você vai caminhar mais perto dele, você vai estar mais perto dele, e aí quando você está perto, ele fala assim: o que você quer? Eu falo: eu quero ver. Abre aí o texto para mim, Marcos 10, 51. O que queres que eu te faça? Senhor, eu sou cego, que eu torne a ver. E aí Jesus chega e fala assim: vai, a tua fé te... Mas ele pediu salvação ou cura?
Mas o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Ok, a tua fé te curou? Não, a tua fé te... Porque todas as vezes que eu acesso o coração de Cristo, toda vez que eu tenho uma revelação de quem é Cristo, querido, sempre Deus vai entrar com a eternidade, com a salvação, antes de querer trazer a bênção para mim. E quando ele entra, quando ele recebe, quando ele entende quem é o Cristo, quando ele declara isso, a tua fé te salvou, diz o texto, imediatamente ele voltou a ver e seguia a Jesus. Presta atenção, tem muita gente que é curado, mas não é salvo. Tem muita gente que conhece a Jesus o Nazareno, que pode te beneficiar, e pode mesmo. De novo, eu não estou querendo falar contra a bênção, entenda, querido. Diz o texto que as bênçãos nos seguirão. O cego Bartimeu foi abençoado. Mas, só para te provar isso biblicamente, tinha 10 leprosos, os 10 foram até Jesus e os 10 foram curados. Mas um voltou. Quer dizer, os outros foram curados. Receberam a bênção. Mas Jesus não falou assim, vai, a tua fé te salvou. Igual foi para o cego, igual foi para esse leproso. Amém, queridos? Equipe, vocês estão aí? Pode subir, vocês estão escondidos aí atrás? Desliga tudo, Marco, para mim, tudo. Só deixa eu. Não, só o som. Aí a hora que todo mundo pegar, você liga de novo, entendeu? Porque senão fica assim, pegando os microfones, já faz hora que eu... Escute, queridos. Posso continuar? Dá mais 2 minutos aí para mim. 1 Coríntios 12, por favor. 12:10. Solta e desliga o fundo para mim. Aí, pode soltar todo mundo. 1 Coríntios 12:10. Queridos, Paulo teve uma das maiores revelações de quem é o Cristo. Paulo foi um cara que entendeu. Difícil você ver Paulo chamando Cristo de Jesus. E ele diz o seguinte, pelo que sinto o quê? 1 Coríntios 12:10. Pelo que sinto... Está errado? Então eu que anotei errado aqui. Não sei se é, mas depois vocês procuram aí. Pelo que sinto prazer, escuta aí, não sei se é 2 Coríntios então. Pelo que sinto prazer, dá um Google aí que você acha, irmão. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Acharam aí ainda não? É 2, eu errei o primeiro e o 2. Olha aqui. Às vezes eu falo que Paulo está de brincadeira, querido. Olha o que ele fala. Eu sinto prazer. Ah, pastor, eu estou com muita luta, eu estou com muita dificuldade. Não, eu vou sair da igreja porque aconteceu isso. Ah, essa igreja não apoia isso. Ah, não, eu vou sair porque... Ah, você vai sair? Paulo fala assim, pois eu sinto prazer nisso aí. Ah, você tem luta, você está com dificuldade? Pois é, mas eu sinto prazer nisso aí. E eu sinto prazer por amor a Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque quem conhece Cristo, quem tem uma revelação de quem é Cristo, queridos, suporta as lutas, suporta as perseguições, porque entende que isso é algo de Deus, é algo que Deus tem o controle, é algo que Deus proporciona, é algo que não tem controle. Nós temos que acreditar, confiar e ponto. Paulo, ele tinha um monte de coisa, mas ele fala, mas eu sinto prazer. Ah, você está querendo desistir, você está querendo parar. Cara, eu não sei você, mas Paulo, eu sinto prazer nas angústias, nas tribulações, nas coisas difíceis. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou.
2 Coríntios 4,17. Vamos ver se está certo, né? 2 Coríntios 4,17. Às vezes esse é o primeiro. Não, é esse aí mesmo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso. Cara, porque imagina Paulo, queridos, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo naufragou, Paulo foi picado de cobra, querido, tudo que aconteceu de ruim foi com Paulo. E Paulo fala assim, porque essas leves tribulações, leves e momentâneas, mas ele diz uma palavrinha, produz, fala assim, produz, eterno peso de glória. Queridos, onde você viu na Bíblia que a bênção produz? Mas a tribulação produz peso de glória na sua vida, queridos. As lutas, as dificuldades produzem peso de glória na sua vida. E não é uma glória passageira, é uma glória eterna. Você está em luta, você está em dificuldade, presta atenção, está produzindo peso de glória sobre você. A tua casa está em dificuldade, os teus momentos são difíceis, presta atenção, está produzindo peso de glória sobre a sua vida. Tem algo que Deus permite, por quê? Porque Ele quer produzir sobre nós um eterno peso de glória. Não é passageiro, é um eterno peso de glória. Quero te convidar a você ficar de pé, queridos, por favor. Eu queria que você analisasse teu coração. Sabe, é algo que tem mexido comigo. Falei assim, eu preciso da revelação do Cristo. Eu não quero estar simplesmente pelo Jesus de Nazaré. Eu sei que Ele foi homem, eu sei que Ele foi abençoado, foi escolhido, filho de Maria, um homem de Deus. Mas eu preciso da revelação do Cristo. Eu preciso de um Cristo que é muito maior do que um profeta, é muito maior do que um homem que faz milagres. Não, eu preciso acessar o coração de um Cristo. Paulo entendeu isso, querido. Se você às vezes acha que você está passando por uma luta pesada, querido, entenda, ela está produzindo um eterno peso de glória. Presta atenção, o carro que você orou tanto, ele vai ficar. A porta de emprego que você está tanto buscando, ela vai ficar. A família que você está tentando, queridos, um dia ela vai terminar. Todas as bênçãos que você está precisando, um dia ela vai ficar. Mas tem um eterno peso de glória que esse vai permanecer eternamente sobre nós. Por isso que Paulo falava assim, eu não me importo, essas leves tribulações, essas lutas que eu estou passando, não, isso não se compara, isso não é nada, porque eu sei aquilo que me espera, eu sei aquilo que está por vir. Querido, você acha que eu já não pensei em desistir? Já pensei. Você acha que eu já não falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, será que foi eu mesmo? Querido, claro que já. Claro que já, eu sou homem, eu sou falho, eu sou humano igual você. Mas eu entendo, queridos, e eu tenho buscado entender que tudo isso é um chamado, que tudo isso é algo que Deus tem para mim, é para você. E que todo esse esforço tem algo lá no céu, tem uma recompensa eterna, está produzindo um peso de glória sobre as nossas vidas. Você acha que Deus não vê tua luta? Você acha que Deus não vê tua dificuldade? Claro que vê. A questão é, você tem a revelação do Cristo para você manter firme, igual o Paulo falou assim, cara, eu sinto prazer. Eu não sei, os outros podem sair, os outros podem desistir. Por que que Pedro falou assim, Senhor, todo mundo está indo embora, mas para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, se só o Senhor tem as palavras, eu não sei eles, talvez eles conheçam só o Jesus,
mas eu entendi que o Senhor é o Cristo, eu entendi que não há outro, que é muito mais do que sinais, é muito mais do que bênção. O Senhor tem as palavras de vida eterna, tem toda uma eternidade me esperando. Queridos, você sabe, você conhece teu coração. Sabe, tem algumas coisas que você sabe que você precisa fazer, que é você que tem que fazer. Tem decisões, tem atitudes, tem renúncias que você sabe, e é só você, querido, e é só você. A revelação vem para os discípulos. Eu pergunto: você quer ser discípulo? É uma escolha, sabe? Todo tempo tinha uma multidão, mas eram poucos os discípulos, e nós temos uma missão nessa igreja, que é ir fazer discípulos, queridos. Eu não oro por frequentadores, eu não me impressiono, querido, por multidões, eu me impressiono por discípulos rendidos na presença do Senhor. Discípulos que acessam aquilo que é oculto, os mistérios, aquilo que Deus quer revelar. Eu quero orar com você. Não posso também sair daqui sem te dar oportunidades. Talvez você se sente multidão. Talvez você queira intensificar o seu compromisso com Cristo, com o Cristo. Talvez você precisa de uma revelação do Cristo. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, que eu quero orar com você. Se você quer entregar sua vida, se você quer voltar, que você está talvez desviado, se você se sente multidão e quer ter Tem alguém, queridos? Se tiver, eu não vou enrolar não, queridos. Se tiver alguém, eu quero que você venha aqui rapidinho, que eu quero orar com você, porque é Deus quem faz. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida, que nunca confessou Jesus? Tem alguém que gostaria de estar voltando para os caminhos do Senhor, que talvez esteja longe, desviado? Não perca a chance, não perca a oportunidade não, queridos. Tem alguém? Tenha coragem. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens palavras de vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos. Te adoramos, ó Pai, porque eu sei que o Senhor tem ministrado aos nossos corações dia a dia.
Pai, que esse entendimento possa ser verdadeiro em nós. Pai, que essa realidade possa ser verdadeira em nós. Que possamos realmente querer ter uma revelação maior. Não só do Jesus, o Nazareno, mas do Cristo, o Redentor, o Salvador. Porque, Pai, nós sabemos que mistérios, nós sabemos que o Senhor tem o oculto a ser revelado. Nós sabemos que aqueles que conhecem verdadeiramente o Cristo, Pai, não querem se apartar da sua presença, não querem distanciar, não sentem, Pai, o teu cuidado, o prazer nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, porque confiam que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu oro, Pai, pela nossa igreja, por cada família, por cada casa, Pai, que nós sejamos esses, Pai, discípulos do Senhor, que queiram conhecer o Senhor cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Sabe, não deixe a circunstância, os problemas, as dificuldades tirarem você da rota. Tenha um Cristo, que você possa ser igual Bartimeu. Todo mundo pode estar ouvindo falar de um Jesus de Nazaré, mas que você possa falar, não, Ele é muito mais do que isso. Eu tenho a revelação de quem realmente Ele é. Ele é o Cristo, aquele que morreu, aquele que está comigo e aquele que sempre vai cuidar de mim, em nome de Jesus. Amém. Isso é para agora, isso é para hoje, isso é para mim e para você. Amém? Que possamos viver essa verdade em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Deixa eu só dar alguns recados importantes. Pode ficar de pé, que você já ficou muito sentado mesmo. Isso, pode vir aqui, por favor, o pessoal da... Queridos, nós temos a programação normal da semana, quarta, tarde das mulheres, quinta nós temos o culto, temos o GPS durante a semana, sábado, culto dos jovens. Vou ter que sempre dar segunda chance para vocês, né? Sábado vamos ter o culto dos jovens. Domingo é BD, domingo à noite culto. Queridos, mas eu quero trazer algo para vocês. Semana que vem, dia 7 de setembro, nós vamos fazer praticamente o dia todo, das 5 da manhã até as 21 horas, sem interrupção, louvor, oração e intercessão pela nossa nação brasileira, queridos. Nós sabemos do tempo que nós estamos vivendo e eu queria, querido, proclamar isso. Na verdade, queria, assim, querido, te convocar a nesse tempo você levantar como um profeta de Deus em oração, em adoração, em jejum pela nossa nação, pelas autoridades, por aqueles que Deus vai colocar no poder. Sabe, são muitas autoridades. Nós sabemos da guerra que nós estamos vivendo e a nossa função é clamar, orar e declarar isso. E eu queria te pedir para você participar desse tempo, dia 7, queridos, o Brasil todo está entrando em 30 dias, o mês de setembro todo. Nós vamos lançar um jejum também, eu vou trazer mais para frente para você. Mas eu queria muito que dia 7, que já é semana que vem, você passasse aqui, se você pudesse ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, o tempo que você quiser. Vai ser livre, mas para você estar orando, adorando, intercedendo, jejuando pela nossa nação. Amém? Esse pessoal está aqui porque se você precisa de alguma oração, se você tem alguma coisa,
não saia, não vá embora sem você receber a sua oração. Tem uma equipe de homens e mulheres de Deus preparados para orar por você. Não vá embora com essa aflição no seu coração, não. Amém? Eles estão aqui para servi-los, para orar. Amém? E queridos, eu estou doido para fazer um encontro novo e um batismo novo. Então, você que não deu nome para o encontro, já vou pegar a nova lista dos encontristas. Então, eu quero fazer agora até o final do ano mais um encontro e mais um batismo. Então, vai depender, queridos, do teu nome, entendeu? Então, se você vê a possibilidade, provavelmente final de novembro ou começo de dezembro, ok? Então, eu queria muito que você, que não fez, que você desse o teu nome, porque nós vamos estar fazendo essa lista para a gente viabilizar tudo isso. Amém? Amém? Então, você que já fez, você está assim, convocado a convidar alguém que conhece, queridos, a Cristo. Porque vocês que participaram sabem da profundidade que é. Alguém que tem o mínimo de entendimento, ok? Para estar participando, motiva, cuida. Queridos, entenda que você foi chamado para fazer discípulo. E fazer dá trabalho. Investe, delega tempo, delega investimento, delega investimento financeiro. Vai lá, querido, o amigo que você não vê, vai lá, paga uma pizza, tira o escorpião do bolso, ajuda, dá um presente para ele, vai na casa dele, entendeu? Mas invista. Isso é fazer discípulo, é um cuidar do outro. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelas vidas, pelos corações, por cada um que o Senhor tem trazido, acrescentado dia após dia. Que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a fazer o teu querer. Abençoe cada casa, cada família, aqueles que estão online, conectados conosco. Que a tua presença, a tua bênção esteja, Pai, em cada família, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Boa semana. Dê um abraço bem apertado. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens.